Olá, no vídeo anterior eu mostrei como atualizar a posição de um objeto no VPython. Só que ele se moveu só um pouco, e para que ele tenha um movimento de fato, é preciso utilizar aquela expressão da MRU, no caso, essa aqui, repetidas vezes, e para fazer isso eu vou usar a função while, palavra que significa enquanto. O while segue a seguinte estrutura. Você escreve while dessa forma, na frente você vai colocar a condição, dois pontos, e vai pular para a próxima linha. E aqui é necessário que você aperte Tab, porque a indentação em Python, ou seja, a distância dada a partir da margem, é utilizada para indicar para o compilador quais as instruções que estão dentro do bloco do while. Então aqui ficam as instruções. E o que está dizendo aqui é que, enquanto a condição se mantiver satisfeita, o while vai continuar a repetir toda essa instrução. Eu vou colocar então esse comando que representa a equação da MRU dentro do while. Bom, e agora, para que o while execute, é obrigatório colocar uma condição. Eu vou usar a variável do tempo mesmo, então para iniciar o while, eu vou obrigar que ele se repita enquanto a variável t for menor que 3 segundos. Então, se eu executar o programa agora, o while vai rodar porque o tempo está definido como 0, que é menor que 3. E para definir como ele irá parar, eu vou fazer que a variável t atinja um valor maior ou igual a 3. Assim, em certo instante, o loop vai parar de rodar, e para fazer isso, é só adicionar esse comando dentro da estrutura do while. T igual a t mais dt. O que esse comando está fazendo? Ele está alterando a variável t, somando 0,01 nela a cada ciclo que o while executa. Então, quando o computador executar esse loop, esse while 300 vezes, a variável já terá um valor de 3 segundos. Então, a posição da esfera não vai ser mais atualizada. Agora eu vou executar esse programa para ver o que acontece. Quando eu executo o programa, você nota que a bola se move muito rápido. Isso porque os computadores são muito rápidos e executou esse loop 300 vezes tão rápido que a gente não conseguiu perceber o movimento. Mas é possível limitar a velocidade com que o computador processa, você voltando aqui para editar, colocando a função rate dentro do while. Então, rate, abre parênteses, fecha parênteses, a gente coloca um valor aqui, eu vou botar 100. Esse 100 significa que o computador não vai executar o loop mais que 100 vezes por segundo, mesmo que o seu computador tenha essa capacidade de processamento. Para ficar mais clara a questão do laço while, eu vou definir outros valores para a animação ficar mais simples. No dt eu vou botar 0.5, na condição do while eu vou botar que o t tem que ser menor que 2, e o rate eu vou botar que vai ser 1. O intervalo de tempo entre as posições da bola agora é de 0,5 segundos. A simulação só vai durar 2 segundos por causa dessa condição do while, e a atualização da posição na tela só vai ocorrer a cada segundo devido ao rate 1 aqui. E agora eu vou executar esse programa. Eu vou contar então 4 ciclos para essa animação, começando do 0, 0, 1, 2, 3 e 4. O quarto ciclo foi o último porque nele a variável t atingiu o valor de 2, então o while não roda o quinto ciclo porque a condição agora é inválida. Podemos utilizar o comando print para exibir dados da nossa simulação, por exemplo, para saber quantos metros a bola se deslocou e quanto tempo durou o movimento. Então, pulando uma linha e tirando da estrutura while, eu vou escrever print, abre parênteses e fecha, coloca dois apóstrofos, e eu vou escrever aqui o texto. Então, a bola se deslocou, vírgula, vírgula, metros. Aqui eu vou botar o valor que eu quero calcular. Então, como o deslocamento é a posição final menos a posição inicial, eu vou botar bola.pos.x, botar entre parênteses, menos 5, que é a posição inicial, definida por esse vetor aqui. Para o tempo é a mesma ideia, então eu vou escrever novamente outro print. A bola se deslocou durante, botar o t entre vírgulas, segundos. O que está em verde aqui é o texto que vai ser exibido. E para exibir o valor de uma variável, é só separar a variável do texto por vírgulas. Então, vamos executar o programa aqui. Se a gente descer a página,
a gente vai ter as informações do print. Então, o programa diz que a bola se deslocou 20 metros e o movimento dela durou 2 segundos. Mas se você for uma pessoa observadora, você vai notar que, apesar do programa exibir um tempo de 2 segundos, a animação claramente levou muito mais tempo que isso. Mas isso acontece porque o comando rate limita o while. O valor que temos como o parâmetro da função rate, que é aquele valor que a gente bota entre parênteses, é a frequência que ele vai limitar a execução do loop. Então, por exemplo, se colocarmos rate 2, o 2 entre parênteses, e lembrarmos da definição física que a frequência é o inverso do tempo que se leva para completar um ciclo, o comando rate vai aguardar meio segundo para permitir que o programa execute o próximo ciclo do while. Então, sabendo que o nosso dt é igual a 0,5, para que nosso tempo no mundo virtual esteja sincronizado com o tempo no mundo real, precisamos utilizar um rate de 2, já que 1 sobre 2 é o mesmo que 0,5. Porque assim a taxa de atualização da posição do objeto será a mesma taxa de atualização da janela do Python, sendo que a atualização da posição do objeto se dá pelo dt e a atualização da janela do Python se dá pelo rate. Mas também é interessante saber que mesmo que o nosso tempo não esteja sincronizado, o tempo exibido pelo print será o mesmo que o tempo real, já que o cálculo é através da equação do MRU. Agora entendemos como movimentar um objeto e temos um movimento satisfatório. Mas ainda a esfera atravessa o muro porque não programamos a colisão entre esses dois corpos. Porque o VPython não sabe física, você precisa dizer a ele como os objetos devem se comportar. Então eu vou retornar os valores anteriores, o dt vale 0,01, o while tem que ser a condição ut menor que 3 e o rate eu vou botar de novo 100, assim os tempos vão estar sincronizados, já que 1 sobre 100 é 0,01. Então, para haver colisão com o muro, a esfera precisa detectar que entrou na posição que o muro se encontra. E para que o programa consiga verificar isso, é necessário usar uma outra função. Ela vai comparar a coordenada x de ambos os objetos, e caso não seja a mesma, vai mudar o sentido do movimento da esfera. E a função que a gente vai usar vai ser o if, que significa se. Então, vou botar aqui if. A função if segue a seguinte estrutura: if, condição e a instrução, que é a mesma estrutura do bloco while. Para comparar a coordenada x de cada objeto, eu vou colocar da seguinte forma. Aqui na condição vai ficar bola pos.x maior ou igual a muro pos.x. Ou seja, se a coordenada x da bola for maior ou igual à coordenada x da posição do muro, vamos inverter seu movimento multiplicando a coordenada x do vetor velocidade por menos 1. Como a coordenada x é um escalar, ele vai trocar o seu sentido de movimento. Então na instrução eu vou escrever exatamente isso. Bola.velocity.x vai ser igual a menos bola.velocity.x. Para que o programa fique verificando se essa condição é validada durante toda a animação, é só colocar a condição if dentro do while. Assim, a cada variação da posição, ele testa se a instrução if precisa ser executada. Se não, ele segue normalmente. Então eu vou colocar aqui. Depois que ele alterar uma posição, ele vai verificar se a condição do if é verdadeira. Vamos agora testar, rodando o programa. Podemos tirar algumas conclusões a respeito dessa colisão. Como a velocidade da bola se manteve constante após a colisão com o muro, a energia cinética se conservou, já que não houve dissipação de energia. Chamamos esse tipo de colisão perfeitamente elástica. Bom, e esse foi o vídeo. Obrigado por assistir.